paz e alegria, queridos irmãos, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma reunião pública virtual do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, a nossa casa espírita tão querida. Vamos nesse momento fazer a leitura de uma mensagem breve, mas profunda, do livro Vida Feliz, do Espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco. A lição é 38. Usa a verdade com o objetivo de ajudar, jamais como uma arma de agressão ou revide. A verdade é qual diamante, que exige adequado envoltório para manter-se seguro e, quando atirado para alguém, não ferir. A tua talvez não seja a verdade legítima, ou pelo menos não será completa. Preserva-a para o momento próprio, no qual possas dignificar e erguer quem caia ou se esteja precipitando em abismos de loucura e ilusão. Oremos então. Jesus querido, divino pastor de nossas almas, te agradecemos, Mestre, por mais uma oportunidade de estudo e de esclarecimentos oportunos que certamente nos ajudarão em nossa caminhada evolutiva. Que tenhamos, Senhor, mentes e corações abertos ao aprendizado da noite de hoje. Que assim seja. Agora, irmãos, passemos ao nosso estudo, ao estudo programado para esta noite. Muita paz. Olá, queridos amigos do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, do 27º Conselho Espírita de Unificação. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês para estudarmos mais ensinamentos de Jesus e de Kardec com esse tema tão significativo que nos foi oferecido, que é Aprendendo a Viver com Jesus e Kardec. Conhecer é uma primeira etapa. Internalizar para vivenciar é fundamental. Então, nós estamos juntos nessa jornada, estamos matriculados no nosso planeta Terra, que é uma escola para todos nós, a fim de que a gente possa rever as nossas atitudes, as nossas ações e, principalmente, o nosso sentimento em relação a nós, em relação ao nosso próximo. Então, para iniciarmos, nós trouxemos aqui umas premissas que são fundamentais para esse aprendizado que a gente precisa fazer e que é um esforço constante nosso. Como aprender a viver com Jesus e Kardec? Então, vamos lá. Essas premissas são as seguintes: o papel da doutrina espírita para a compreensão da vivência do amor, mas da vivência do amor conforme ensinou Jesus. É diferente, é muito diferente. E aí, para reforçar, trouxemos essa frase de Pedro, que está na primeira epístola, capítulo 1, versículo 22. Pedro diz assim: amai-vos uns aos outros com coração puro. Então, amar é fundamental. Como amar com o coração puro? A gente lembra também de Joana de Ângeles, quando nos sugere que a gente pensa retamente, que a gente haja retamente. O que é pensar retamente? É estarmos firmes de que o nosso pensamento
está sintonizado com as premissas de Jesus e da doutrina espírita. E aí, o nosso querido Emmanuel nos diz o seguinte: o amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria, na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Olha como é desafiador. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria. Servir com alegria é um diferencial importante. Servir é fundamental. Servir com alegria é um passo à frente. É a alegria de lembrarmos, de sabermos que nós conseguimos ultrapassar várias etapas, vários desafios, pois que somos espíritos imperfeitos, mas não vamos ficar nos lamentando por causa disso. Ao contrário, vamos agradecer porque já conseguimos caminhar. E podemos, então, buscar agir segundo a vontade de nosso Pai, em qualquer região onde permaneçamos, em qualquer circunstância. Então, Emmanuel nos traz isso numa de suas obras, no Vinha de Luz, no capítulo 90. Vamos seguir para que a gente possa refletir um pouco mais a respeito da importância de nós estudarmos o Evangelho de Jesus. Bem, quando nós vamos debruçar para o estudo do Evangelho de Jesus, nós vamos ter o grande desafio das parábolas. E aí a gente quer trazer uma sugestão. Esse livro aqui, Jesus de Nazaré, é um livro extraordinário. Ele não é fininho. Ele contém todas as parábolas de Jesus. Quem escreveu esse livro, que é editado pela FEB, foi o nosso companheiro Frederico Guilherme Kremer. E ele faz uma narrativa da vida e das parábolas de Jesus. Por que é importante conhecer as parábolas? Mateus diz assim: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Então, o que é uma parábola? É um gênero literário utilizado no Novo Testamento. O Novo Testamento ele é todo escrito por parábolas. Jesus se utilizou desse recurso literário para mostrar que o recurso da parábola é um aprendizado que fica para sempre. O Evangelho de Nosso Senhor tem mais de 2000 anos e cada vez que nós nos debruçamos para estudarmos as parábolas, nós encontramos ensinamentos cada vez maiores e vamos internalizando isso. Então, para que a gente possa aprender com Jesus e com Kardec, em primeiro lugar, nós precisamos estudar Jesus e Kardec. E o primeiro passo é a gente começar estudando as parábolas. Nós vamos encontrar N ensinamentos. Nós vamos encontrar também Jesus convivendo com o povo em diferentes circunstâncias, numa festa de casamento, falando com os agricultores, falando com os pastores, se relacionando com os simples e se relacionando com os doutores. Tudo isso nós vamos ver que é importante para que no nosso dia a dia a nossa ação também seja assim. Que a gente não fique constrangido de conviver com pessoas que estão em classes sociais acima da nossa ou abaixo da nossa. Somos todos irmãos, estamos todos nesse caminho de aprendizado. Bem, seguindo. E aí, quando nós estudamos a vida de Jesus, nós vamos ver as suas características. Jesus talvez tenha sido, de todos os seus múltiplos ensinamentos,
essa cena do lava-pés, esse ensinamento do lava-pés, o mais significativo do que é o papel de um mestre servidor. O papel do governador do nosso planeta, como nos diz o nosso benfeitor Emmanuel, que aqui chegou e que reconsiderou as relações humanas. Quando, por exemplo, o imperador romano iria se abaixar para lavar os pés de alguém. O orgulho era, vamos dizer assim, o sentimento que predominava. Então, você se abaixar era considerada uma atitude de inferioridade, uma atitude menor. Mas Jesus se coloca lado a lado com seus discípulos e se dizendo amigo deles. Então, essa atitude do lava-pés é uma atitude que demonstra como a gente, quando fala com a criança, que a gente precisa se abaixar para ficar na mesma altura da criança, para a criança sentir que nós não somos aquele gigante perto dela. Então, é essa reflexão que a gente traz, uma das reflexões em relação ao ensinamento de Jesus. Seguindo. Bem, então a gente está falando de liderança. Nós estamos falando que liderar é servir. E todos nós somos líderes, mudando esse papel a todo momento, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa casa espírita. Quando estamos à frente de um trabalho, estamos liderando e vamos trocando de papéis. Isso não nos deve fazer sentir mais ou menos do que o irmão. A gente precisa entender essa condição de liderar como uma condição servidora. E aí Jesus disse, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Quer dizer, aquele que está ao lado de Deus não é importante. O importante não é isso, é estar a serviço de Deus, a serviço do Pai. Isso para quem deseja divulgar e vivenciar a sua doutrina. Sermos cartas vivas do Evangelho é uma proposta constante na nossa vida, não é parecer ser, é buscar ser, é ser efetivamente. E uma carta viva do Evangelho é exatamente aquele apóstolo que se esforça o tempo todo para servir. E aí nós trouxemos alguns grandes exemplos. O nosso querido Chico, o nosso Gandhi, o nosso Francisco de Assis, Madre Teresa, Irmã Dulce, e tantos outros, Fabiano de Cristo, e vamos ver como somos felicitados durante a nossa existência terrena e durante tempos pregressos com verdadeiros exemplos da liderança servidora. Bem, então, conforme nós dissemos, aprender a viver com Jesus e Kardec significa não só a gente se sentar numa postura física com os demais, mas nós nos colocarmos numa postura emocional e mental no mesmo nível dos demais, porque o que nos diferencia é o tempo. Aquilo que nós aprendemos, o companheiro que ainda não aprendeu o fará, e vice-versa. Agora, aquilo que nós vivemos, aquilo que somos, aquilo que pensamos, a forma como agimos, essa sim faz a diferença. Bem, Jesus foi um líder enérgico e amoroso. Ser enérgico geralmente é mais fácil para nós, mas enérgico e amoroso nem sempre é fácil, porque você, para ser enérgico, você não precisa ser indelicado, você não precisa ser grosseiro, você deve ser gentil. Como ser enérgico e gentil? É colocar as coisas na medida do fato, e não ir além, e não
ser, vamos dizer assim, aquele que julga, aquele que condena, porque esse não é nosso papel. Então, esse é um outro ensinamento desafiador para a nossa vida, porque a gente não consegue manter, muitas vezes, esse padrão de equilíbrio por muito tempo. Daí, rever as nossas ações precisa ser uma meta, uma preocupação, um pensamento constante. Vamos seguindo. Bem, o nosso Senhor disse, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então, a nossa mudança de atitude não é aquela, eu tinha razão e ele foi indelicado, seja lá o quê, então agora o problema é dele. Não, para que eu mude de atitude não é necessária uma mudança externa, mas é necessária uma mudança interna, uma mudança de sentimento, uma mudança de emoção. Então, primeiro eu preciso me reconciliar com aquele a quem eu ofendi. Pedir desculpas, me oferecer para conversarmos, para buscarmos uma relação mais fraterna, é fundamental. Bem, um outro ensinamento, dentre os muitos que Jesus nos deu, é abdicar das opiniões e dos pontos de vista e buscar os objetivos comuns. Nenhum de nós vai conseguir fazer um bom trabalho numa casa espírita e nem mantermos uma relação familiar saudável se nós não buscarmos objetivos comuns. Se a gente quiser que o nosso ponto de vista prevaleça sobre os demais, pode ser que a gente seja obedecido externamente, mas internamente a gente pode ser temido, odiado, rejeitado, porque isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, mais do que a gente querer ter os nossos pontos de vista, é refletir os objetivos comuns. Qual era a tarefa do Cristo? Não era a implantação do reino de Deus na Terra, a implantação do reino dos céus? E o nosso objetivo também não é esse, começando pelo nosso coração? Então, a gente não pode esquecer que esse é o objetivo maior de nós estarmos aqui, encarnados. E, a partir daí, então, nós vamos seguindo diariamente, refletindo. Eu estou sendo coerente com aquilo que eu me propus? É essa doutrina que eu abracei? Eu estou seguindo dessa forma? Bem, uma coisa fundamental, sem preocupação com o brilho individual. O meu compromisso é com a união de esforços e de sentimentos para a unificação de princípios. Então, eu não quero brilhar, eu não preciso brilhar. O bem que eu faço precisa ser sem ostentação, está lá no capítulo 13 do Evangelho. Então, por que eu preciso aparecer? Por que eu preciso me destacar? Por que eu preciso ser mais do que o meu irmão? Se, na verdade, eu tive oportunidades que ele não teve. Então, essa questão do meu destaque é muito importante, porque o nosso objetivo é um objetivo comum. A doutrina espírita nos chama para nós atuarmos fazendo realmente essa mudança de padrão na Terra, a começar por nós. Então, sem preocupação com o brilho individual, é muito importante. Bem, a gente queria trazer uma tese da liderança servidora, que foi lançado há muitos e muitos anos atrás pelo James Hunter, um consultor de empresas, esse livro, O Monge e o Executivo. E ele diz que ele não criou nada, ele apenas extraiu dos ensinos de Jesus
a tese da liderança servidora, que é absolutamente revolucionária e que hoje ainda nós estamos buscando adotar. Então, nos diz o James Hunter, a liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir objetivos comuns, inspirando confiança por meio da força do caráter e do amor. Isso é um consultor de empresas, um homem que trabalha com corporações, dizendo que a força do caráter e do amor é mais importante do que tudo, porque não adianta você falar, você dizer e você não agir com essa coerência. Daí porque o mundo corporativo adotou a liderança servidora e por que não adotarmos, já que adotamos Jesus quando abraçamos a doutrina espírita, que é o Consolador prometido. Então, é importante que a gente reflita em cima das atitudes de Jesus, para que as nossas atitudes sejam atitudes que busquem essa liderança de servir. Seguindo, vamos pensar. Tem um capítulo no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, chamado Cooperação. É um capítulo muito importante, porque esse livro, que é uma cartilha, que é estudado na espiritualidade, antes de retornarmos ao planeta, ele trata dos nossos pensamentos, dizendo que a mente é o espelho da alma. E ele fala de algo muito importante, que é a cooperação. O outro capítulo que ele trata é o entendimento. Então, como é importante a gente pensar como cooperamos? Eu estou cooperando ou eu estou tentando impor o meu pensamento, o meu ponto de vista? E aí o Emmanuel diz assim: todo campo de trabalho é do Senhor. Todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor. Mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provêm do Senhor. E aí é que está a nossa grande chance. Aquela ação provém de mim ou provém do Senhor? Estou cooperando com o campo do Senhor ou estou cooperando com o campo pessoal? Essa reflexão está no livro Vinha de Luz, no capítulo 106. Mais uma dica, digamos assim, para o nosso agir, para a nossa reflexão. Bem, e aí nós colocamos aqui listamos alguns valores importantes. Não são todos, porque não adianta a gente querer abraçar o mundo, não é? Reconhece-se o cristão pelas suas obras, e as obras são exatamente essa, a busca de nós mudarmos os nossos valores pessoais. Quem eu era, vamos dizer assim, há 30 anos atrás, quem eu sou hoje, eu estou melhorando, eu consegui atravessar algumas fronteiras, ai, que bom, vamos permanecer nesse caminho. Então, a confiança, não há uma relação produtiva sem a confiança entre seus membros. Não há. Transparência, eu falo uma coisa, mas aquilo que eu penso, eu ajo e o meu companheiro também. Quando as relações elas se desenvolvem nesse patamar, é muito bom. Mas isso é muito difícil. A ética, eu estou dizendo aquilo, eu estou agindo, eu não estou falando nada, vamos dizer assim, atrás de. Eu estou dizendo aquilo porque aquilo é a minha forma de agir. O diálogo é a capacidade que nós temos de conversar fraternalmente, de expor e também de treinar nossa escutatória.
não só da gente dizer aquilo que pensa, mas da gente ouvir o companheiro. E se aquilo não nos bate bem, a gente dá um tempo para tentar absorver. Será que de tudo aquilo que ele falou eu não posso aproveitar nada? O acolhimento, numa hora indesejada, numa situação complicada, eu não vou julgar o irmão, eu não vou acusar o irmão, eu não serei conivente se ele estiver fazendo algo que não é ético, mas eu preciso acolher aquele irmão. A gentileza é sempre um passo muito importante. E nem sempre a gente consegue ser gentil. Nem sempre, porque nós treinamos muito a violência durante muitas encarnações. Nem vale a pena a gente levantar a nossa ficha do passado, porque nós vamos ver que a gente realmente não foi aquele primor de ser humano. Mas isso não importa. O que importa é que a gente ultrapassou aquela fronteira e que hoje nós estamos numa busca constante pela nossa melhoria íntima. E o respeito? Não há uma relação cristã efetiva se não houver o respeito mútuo. Esse respeito está presente em todas as nossas relações sociais, não é? De trabalho, familiares, na casa espírita, na sociedade. Vamos caminhando. Bem, a gente trouxe essa frase de nosso Leon Denis para mostrar que a honestidade é a essência do homem moral. Então, não enganar ninguém é algo fundamental. Nós lembramos sempre de fatos, né? Porque a atitude que a gente possa ter é algo que nos mostra quem, na verdade, nós somos. E isso daí só faz mal a nós. Porque depois que a gente despe o corpo de carne, nós ficaremos frente a um espelho. E esse espelho, se ele for bem claro, ele vai mostrar que a gente se esforçou e nos sentiremos melhor. Seguindo. Bem, conforme nós falamos do respeito, o que é o respeito? É construir uma relação de confiança. Não te esqueças de que a marcha para o Cristo é feita igualmente por fileiras. Todos devemos chegar bem. Entretanto, os que se desgarram têm que chegar bem por conta própria. Daí porque é muito melhor nós caminharmos juntos. Daí porque é muito melhor nós caminharmos de mãos dadas. E para que a gente possa caminhar de mãos dadas, o respeito é fundamental. Esse ensinamento está no livro Paulo Estevão, de Emmanuel. É um livro extraordinário que nos faz refletir sobre muitas atitudes importantes, fundamentais para a nossa condução como cristãos. Seguindo. Como nós falamos sobre a gentileza, olha que coisa mais linda esses dois pequenos aí, e uma folha grande servindo mais ou menos para cobri-los da chuva. Mas o mais importante é a intenção e essa parceria. Já que está chovendo e eu consegui um abrigo para mim, eu vou dividir com você. Então, o culto à gentileza é uma preparação para a transferência às colônias espirituais, onde teremos residência e onde o respeito e a cordialidade preponderam nos círculos de espíritos mais conscientes. Já pensaram sobre isso? Joana de Ângeles nos traz esse ensinamento no livro Celeiro de Bênçãos. Se a gente quer conviver numa colônia espiritual, nós temos que lembrar que a nossa convivência, a nossa relação, a nossa residência
vai precisar seguir o caminho do respeito e o caminho da cordialidade. E aí, se a gente tiver uma folha grande ou não tão grande, a gente vai conseguir esse sorriso lindo de um amigo quando você estende a ele aquele benefício que você recebeu. É muito importante a gente lembrar do outro, porque a gente fica muito feliz quando o outro lembra da gente. Isso tudo vamos aprendendo na relação com Jesus e na relação com os ensinamentos da doutrina espírita. E agora, aquilo que nós já falamos a respeito do diálogo, o diálogo tem que ser algo que aconteça dos dois lados, não é um falando e outro ouvindo. É um falando, o outro ouvindo, o outro falando e eu ouvindo. E assim a gente vai caminhando. Bem, aprendendo com Jesus e Kardec. Vamos agora, a gente não parou com Jesus, ao contrário, nós vamos agora ver Jesus dentro dos ensinamentos que a doutrina espírita nos trouxe. Um leve mergulho na Europa do século XIX, nesse mapa nós estamos vendo a França, e vamos lembrando que Kardec nasceu no dia 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França, mas que, com mais ou menos 10 anos de idade, a sua mãe o levou para estudar na Suíça. Está lá o mapa da pequena Suíça, onde vivia Pestalozzi. Kardec foi, não Kardec ainda, né? Hippolyte Léon, Denisard Rivail, foi estudar na escola de Pestalozzi. Seguindo. Quem foi esse jovem Denisard? Um jovem que, com 25 anos, já tinha livros, já tinha obras, um professor, e hoje nós queremos, então, lembrando de Pestalozzi e de Rivail, deixar um abraço a todos os professores pelo dia 15 de outubro, o Dia do Mestre. Lembrando que Jesus é o mestre maior e Kardec é o nosso grande exemplo de que alguém renasceu já pronto para desempenhar essa missão e essa tarefa. Ele sempre pensou em propostas onde pudesse incluir todos com as mesmas oportunidades. Então, ele não fez só esse livro, ele teve mais de uma série de livros, e aí ele vem desenvolvendo toda a sua trajetória a partir da educação. Bem, o homem e a missão, esses textos pedagógicos mostram bem a preocupação pedagógica do nosso Allan Kardec em relação à sua, vamos dizer assim, oportunidade de renascer, procurando fazer algo pelo próximo, e a doutrina espírita é uma doutrina de educação. Bem, conforme a gente disse, o professor Rivail fez em Lyon seus primeiros estudos e completou em seguida a sua bagagem escolar na escola de Pestalozzi, em Verdun, na Suíça. Pestalozzi foi um dos pioneiros da pedagogia moderna, revolucionou toda a pedagogia. A forma de Pestalozzi agir era completamente diferente do que existia na Europa. Ele tinha uma formação onde ele entendia que a afetividade, o amor, era o caminho que conquistava, que chamava atenção e que modificava o comportamento. Então, Rivail foi um aluno dedicado. Com 14 anos de idade, ele já ensinava, ele já dava aula aos seus colegas menos adiantados. E assim, quais são as características de Kardec? Vamos listar várias e não chegaremos vamos dizer assim, ao final de uma lista.
organizado, disciplinado, persistente, perseverante, amoroso, calmo, coerente. E aí a gente vai continuar listando uma série de características. Esse é um modelo realmente perfeito? Não, claro que não. Mas ele conseguiu nos trazer a doutrina espírita por ter aquelas características que nós vimos antes em Jesus e outras mais necessárias. Seguindo. Bem, que espírito é esse? É um espírito capaz de traduzir com tanta clareza, com tanta objetividade, esses conceitos. Nós sabemos que ele teve uma preparação anterior, ele teve encarnações anteriores, onde ele foi moldando essa sua forma de agir. E nós pensamos que lá no mundo espiritual, os missionários nascem assim prontinhos. Não, não é assim. Nenhum de nós nasce prontinho. A gente vai sendo construído, mas esse esforço é um esforço individual de cada um de nós. Quando nós vemos Francisco de Assis, quando nós vemos Fabiano de Cristo, Gandhi, Chico, a gente vai vendo que são as grandes dificuldades que vão moldando esse grande caráter e essa grande tarefa de ser um missionário da humanidade. Nós consultamos também o livro Diretrizes para o Êxito, de Joana de Ângeles, trazendo algumas características para a nossa reflexão de hoje. Então, ela diz o seguinte: considerando a vida apenas do ponto de vista material, sem as consequentes avaliações em torno do espírito imortal, o comportamento materialista domina as mentes e os corações que acreditam na felicidade em forma de valores amoedados, satisfação dos sentidos, destaque social e harmonia física. Então, nós temos que avaliar sempre as nossas atitudes, lembrando que nós somos, como já dissemos, um espírito imortal. Portanto, esse comportamento materialista nos domina muitas vezes, domina a nossa mente, domina nossos corações. E quantas vezes nós julgamos que para sermos mais felizes, nós precisamos conquistar um carro no modelo mais atualizado, morar numa casa melhor, enfim, isso daí não é um demérito, mas é uma necessidade que Joana nos aponta de avaliarmos sempre o espírito imortal, para que a gente não se perca nessa satisfação dos sentidos, do destaque social, da harmonia física, um corpo mais sarado, coisas assim, muito do modismo, e esquecermos que nós abraçamos uma proposta de sermos cristãos nos moldes do que Jesus nos ensinou e do que a doutrina nos apresenta. E estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. E aí a gente não vai se sentir aquele eu sou o máximo daqui, eu sou um companheiro que caminha e que vou seguindo, buscando cada dia ser melhor do que eu sou hoje, e não melhor do que o outro é. Bem, essa mudança de comportamento, olha que cena mais bonitinha, esses dois amiguinhos aí. Porque, além deles estarem abraçados, o mais alto ainda segura os dedinhos deles, do mais baixinho. Então, para que sejam implantados o bem-estar, a harmonia, o dever e a legítima fraternidade entre as criaturas,
humanas, os enfrentamentos tornam-se naturais e mesmo necessários, em razão dos fatores degenerativos que nelas predominam temporariamente. Não vamos pensar que nós nunca teremos atitudes ruins, que nós nunca vamos falar uma palavra grosseira, que nós nunca vamos agir de forma sem a gentileza, sem cumprir um dever. Não. Essa mudança de comportamento é uma prática constante, é um desafio constante. A vivência evangélica nos impõe isso a nós mesmos. E daí porque a gente não precisa e não deve sentir culpa, muito menos se lamentar, mas apenas saber que aquele sentimento de humildade é fundamental e vamos caminhando. Vamos caminhando porque essa é a tarefa do cristão, caminhar sempre. Bem, falando na vivência evangélica, então, vamos lembrar, nós também tiramos isso de Joana, do Diretrizes para o Êxito. Joana nos diz: somente o amor é possuidor da força que transforma o desatino em equilíbrio, reorganizando os mecanismos do sentimento humano atribulado. Atribulados somos sempre. Qualquer tentativa para competir em brutalidade redunda em desastre mais calamitoso. A saída, conforme se diz, é partir para a briga? Não. Está claro que não. Nunca. Então, a tentativa é sempre buscarmos o diálogo, a conversa, o pedido de perdão, antes disso, a reflexão. Toda e qualquer mudança de comportamento exige esforço e continuidade de ação. Essas duas reflexões, Joana de Ângeles nos coloca no livro Diretrizes para o Êxito. Então, sabemos que são metas a alcançarmos. Seguindo. Bem, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem que o guia protetor, ele se assina assim, ele diz assim: meus amigos, se conhecesses todos os laços que prendem vossa vida atual às existências anteriores, se pudesses apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres para o efeito de um progresso mútuo, admirarias muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Então, a bênção da reencarnação, que nos coloca junto na caminhada, onde nós não identificamos quem caminha ao nosso lado. E ele, ainda bem que também não identifica quem caminha ao lado dele. Assim, nós vamos, então, vendo que a nossa vida atual ela está muito ligada às existências anteriores. Isso só nos deve servir como referência para que a gente intensifique cada vez mais essas relações que nos ligam uns aos outros, buscando um progresso mútuo, buscando que a bondade do Criador não atinja só a mim, mas atinja todos nós, para que a gente possa viver melhor em sociedade. Bem, estamos finalizando, lembrando, fazendo um retrospecto de tudo que nós trouxemos. Aprendendo com Jesus e Kardec significa o quê? Primeiro, conforme dissemos lá no início, fundamental estudar Jesus, conhecer e refletir sobre seus ensinamentos. Nós não temos como absorver todos os ensinamentos de Jesus se não nos debruçarmos no estudo contínuo de seu Evangelho.
E a nossa sugestão é estudar as parábolas. Estudar as parábolas, nós teremos um resumo de tudo o que Jesus nos trouxe. Estudar Kardec. Nós não temos como caminhar se nós não estudarmos Kardec. A codificação tem tudo aquilo que a gente precisa. Estudar as obras subsidiárias é muito importante, é fundamental. Mas nós não caminharemos no melhor entendimento das obras subsidiárias se nós não tivermos a base em Kardec, na Revista Espírita, nos ensinamentos todos que a doutrina nos traz. Uma outra questão fundamental, agir desinteressadamente. Eu estudo Kardec, eu estudo Jesus, e eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu quero ser um componente desse caminho, um componente dessa tarefa. Me sentir feliz por estar colaborando, cooperando, buscando o entendimento. Bem, seguir objetivos propostos pela doutrina espírita é o caminho seguro para a conquista da paz interior, contribuindo para a construção de uma sociedade transformada nos valores morais da Magna Carta, dos ensinamentos do Senhor, do Evangelho de Jesus. É dessa forma que a gente entende que nós podemos seguir aprendendo com Jesus e Kardec. É uma proposta desafiadora que nos foi trazida por vocês, queridos amigos, e que a gente está compartilhando aqui algumas reflexões, onde eu me incluo nessa escola matriculada também, com todas essas situações de desafio, porque nenhum de nós é diferente. E sempre aquele que vos fala é um necessitado. Sabemos disso sem nenhuma falsa modéstia. E para encerrarmos, então, nós queremos agradecer a companhia, as reflexões, desejando a todos os corações muita paz. Vamos agora, então, passar para a nossa prece de encerramento e de gratidão por esses momentos tão preciosos em que nos reunimos estudando a doutrina espírita. Vamos orar. Jesus, nosso amado Mestre, amigos espirituais, nossos queridos benfeitores, nosso sentimento, Senhor, é de gratidão pelo muito aprendizado que temos feito, pelas muitas experiências, Senhor, que temos vivenciado nesses dias de pandemia que nos fazem rever todo o nosso roteiro de vida, fazendo novos aprendizados e buscando relações distantes, muitas vezes, sob o ponto de vista da presença física, mas quando precisamos nos colocar muito próximos aos corações dos companheiros de jornada. E pedimos, Senhor Jesus, que nos abençoes a todos, que abençoe, Senhor, a cada um dos nossos lares, que se transformaram nos nossos pequenos núcleos espíritas, onde juntos estamos buscando construir um mundo melhor. Abençoe, Jesus, principalmente aqueles que passam por provações, por dores, por desafios tão grandes. Que a vossa luz possa se fazer em todo o nosso lindo planeta, nossa casa, nossa vida. Graças a Deus, Senhor, que assim seja.